É dia de caça e o alvo é o filho do general Kim Wong-bom. Mas por que os soldados do Império caçam o filho do próprio chefe? Porque o garoto nasceu sem mana num mundo onde todos têm magia. Para uma família obcecada por poder, ter um filho tão fraco era uma desgraça total. Então, o próprio pai ordenou que o eliminassem. O tenente John foi encarregado de lutar com o garoto, mas ele não machucava nenhuma mosca. John enfiou a espada em sua barriga e o jogou de um penhasco, uma queda tão alta que nem o Deadpool sobreviveria. À noite, os soldados foram ao local verificar se ele havia morrido. Após horas de busca, finalmente o encontraram e a cena chocou a todos, porque o garoto tinha sido jogado de um penhasco do tamanho do Everest, com um buraco enorme na barriga, e ainda estava lá, sentado, tranquilo. O quê? Do nada, ele começou a emanar uma energia verde. Um dos soldados surtou e avançou nele. Mas o garoto viu o ataque, desviou e socou o soldado, deixando o pelotão chocado. Quando os outros sacaram as espadas, ele tirou 3 moedas do bolso e as jogou tão forte que perfurou 3 crânios de uma vez. O resto do esquadrão tentou a sorte, mas o garoto, antes inútil, estava destruindo as tropas de elite. O último soldado sacou a arma e atirou em seu ponto cego. O garoto desviou da bala e até o chamou de lento. Ele agarrou o tenente pelo pescoço e, com um sorriso, acabou com o último inimigo sem um arranhão. Mas o que aconteceu com esse garoto? Como ele caiu do penhasco sem magia e virou o Broly? Este é Kim Tae-ju, e o que os soldados não sabiam é que durante a queda, sua mente foi puxada para outro mundo, onde ele encontrou um velho. O homem era Tangonak, o demônio supremo do veneno. Um mestre tão insano que conquistou seu mundo esmagando a todos. Quando suas mentes se conectaram, eles compartilharam memórias e descobriram que eram a mesma pessoa em universos paralelos, mas suas vidas eram bem diferentes. O velho se tornou o mais poderoso de seu mundo, o garoto era a vergonha da família e acabou assassinado. Tang então transmitiu todo o seu conhecimento de artes marciais e o segredo do QI, e enviou o garoto de volta ao seu corpo, pronto para ser o mais forte em seu próprio universo. Quando Tianzhou acordou, a primeira coisa que fez foi pegar uma planta venenosa e engoli-la. Ele meditou e transformou o veneno em pura energia, focado em se tornar o Tanguns Arc de seu mundo. Por isso, quando os soldados o encontraram, ele estava lá, meditando, emanando energia verde. Após destruir todos os soldados, ele tinha apenas uma missão em mente: eliminar quem o queria morto. Um dos esquadrões voltou à base e disse ao general que encontraram a tropa do tenente aniquilada e nenhum sinal do corpo do garoto. O pai já estava perdendo a paciência, mas como neste mundo quem não tem mana morre, envenenado pelo ar, ele tinha certeza que o garoto morreria de qualquer jeito. Mas o general não faz ideia do que está por vir. Matem aquele garoto. Matem aquele garoto. Dias depois, na zona de fronteira das bestas mágicas do Monte Diri, o protagonista admirava a vista. De onde estava, Guri era totalmente visível. Ao ser perguntado se era a primeira vez que via aquela paisagem, o jovem confirmou que era novo ali. O homem de bigode percebeu que o rapaz não devia conhecer bem a cidade deles. Em 2026, Guri era só uma pequena cidade na Coreia, até se juntar ao Império. Monte Giri era um lugar cheio de monstros que precisavam ser exterminados, por isso o imperador fez de Guri uma cidade livre. Isso trouxe muitas vantagens, como impostos baixos sobre produtos de bestas mágicas e a permissão de crimes. Ao privar a cidade de leis, ela rapidamente se enriqueceu com despertos que correram para subjugar as bestas mágicas. E enquanto o homem continuava a tagarelar sobre tudo isso, nosso herói o pediu para ir direto ao ponto. No final, o chefe alertou o protagonista sobre os muitos criminosos que inundavam sua cidade sem lei. Tal achou o homem bastante falador, mas gostou dele como pessoa e apreciou seus conselhos. Há alguns dias, Tal sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Após receber alta, cortou todos os seus contatos e começou a procurar um lugar onde pudesse ganhar poder. Depois de pensar, a Cidade Livre se mostrou o lugar perfeito para isso. Afinal, como o Império não tem grande controle sobre a cidade, seria difícil para sua família descobrir seu paradeiro. Para melhorar, ela era cheia de itens venenosos que beneficiariam muito seu treinamento. Tianzhou ainda não dominava artes marciais. Por um milagre, o herói à beira da morte encontrou sua contraparte no mundo das artes marciais, conhecida como o Demônio Venenoso Supremo. Nosso herói achou irônico que a mulher que queria assassiná-lo acabou fazendo um grande favor. Por enquanto, Tianzhou, trabalhando como carregador nas montanhas, decidiu adquirir força e fundos para se tornar independente. Nesse momento, o chefe perguntou sua opinião sobre o mais forte do grupo. O velho apontou para a surpreendentemente jovem Lee Han-yu, uma despertadora de rank regular. Como despertadora regular, ela estaria um nível acima do primeiro tenente que nosso herói matou. Por alguma razão, a moça agia estranhamente. De repente, a despertadora perdeu a consciência e caiu no chão após ser picada por um mosquito mutante de 3 listras, deixando todos em pânico. Quanto a Taeju, ele não via por que era tão grave. Nesse momento, alguém decidiu resolver a situação. A ruiva com um cajado mágico canalizou todo o poder e lançou uma enorme bola de fogo, e assim, uma explosão poderosa ocorreu, pondo fim ao terror do mosquito. Ao ser questionado sobre o pânico, o chefe explicou que esse inseto podia fazer a mana desaparecer temporariamente.
Alguns despertadores até desmaiavam com a picada, e era natural que todos entrassem em pânico, pois inúmeros grupos foram aniquilados por um único mosquito. Nas memórias de seu alter ego artista marcial, o protagonista lembrou-se de um veneno similar à picada. Por isso, o herói decidiu usar a oportunidade para examinar a garota com uma arte espiritual de veneno, e o que encontrou o deixou intrigado. Um dos caçadores começou a tremer, pois essa área deveria estar livre de mosquitos. Por isso, ele se virou para o líder da equipe e afirmou que seria melhor recuar, e o líder concordou. Só então algo começou a se mover na grama alta. O líder assustou-se com isso. Por essa razão, pediu ao grupo para se preparar para a batalha. No entanto, era apenas um coelho de cauda longa, uma criatura na base da cadeia alimentar e um bom rato de laboratório, pois se reproduz muito rápido. Ao ver isso, toda a equipe sentiu-se aliviada. Assumiram que tinham se assustado à toa, mas mal sabiam que estava longe de ser um alarme falso. Antes que percebessem, o líder da equipe e o caçador ao lado dele foram rapidamente decapitados. E assim, o grupo ficou com 2 homens a menos. Os humanos estavam sendo atacados por orcs, feras ferozes que se anunciavam com rugidos poderosos. Vendo isso, a maga decidiu ganhar tempo para o grupo distraindo os monstros. O chefe virou-se para o protagonista. Taiju pediu para não esperá-lo, pois ficaria ali. O velho tentou argumentar que carregadores como eles não podiam fazer nada ali, mas Taiju estava determinado a ajudar. E assim, o chefe recebeu a jovem espadachim desmaiada. Taiju pediu para ele correr e explicou que daria apenas uma pequena ajuda. Dito isso, o homem começou a fugir, pedindo ao amigo para sobreviver. Pouco depois, nosso herói notou que os movimentos dos monstros estavam estranhamente sincronizados. Enquanto isso, a maga lançava suas habilidades para todos os lados para cuidar dos orcs. Só então ela notou um deles indo para cima de Taiju. Vendo isso, firmou o pé no chão e decidiu parar a criatura na hora. Com uma única bola de fogo, o orc foi eliminado. Taiju cobriu o nariz, enojado pelo cheiro de carne queimada. Só então notou algo chocante. Ele gritou para a moça se abaixar e antes que ela percebesse, uma lâmina foi balançada em seu pescoço por trás. Enquanto isso, no Reino Celestial, em um lago calmo e sereno, o demônio do veneno supremo, que entrou neste reino há 1 mês, pensava que ainda estaria preso em seu antigo reino se não fosse pelo nosso herói. Graças à ligação de memória, o velho adquiriu conhecimento da Terra. Isso o levou à iluminação, e assim, seu objetivo de alcançar um plano de existência superior foi finalmente atingido. Mesmo assim, foi um erro dele não saber. No fim, esse reino celestial se revelou um elegante hospício. Era chocante vê-lo cheio de todo tipo de gente louca. E aos olhos do demônio do veneno, os fundadores de seitas e mestres lendários não eram diferentes. Vendo a falta de modos, o velho percebeu que era uma ideia estúpida desperdiçar a vida buscando a iluminação. Mesmo assim, não podia negar que a partilha de alma com sua contraparte mais jovem era uma experiência agradável. Assim, o demônio começou a se perguntar como seu sucessor estava. Os dois eram a mesma pessoa, mas devido aos seus ambientes, um se tornou um mestre temido e respeitado. Quanto ao outro, foi rotulado como um rejeitado, por isso, o velho esperava que suas habilidades pudessem ajudá-lo a melhorar sua situação. Para superar os mais fortes de seu mundo, Taiju precisava alcançar a 7ª estrela de sua nova arte marcial do veneno. O velho começou a fantasiar sobre o reencontro com seu eu mais jovem e o que poderia ensiná-lo, mas enquanto pensava, algo foi jogado nele. Era o imortal da espada que decidiu provocar o demônio do veneno por ousar zombar da esgrima, sendo um arremessador de adagas. Dito isso, aquele que renunciou à iluminação atacou o outro velho com suas facas. Enquanto isso, na Terra, enquanto os orcs eram queimados, a moça notou algo alarmante. Mesmo assim, ela não teve tempo de reagir à lâmina que se aproximava. Vendo a incompetência dela, o protagonista não teve escolha a não ser agir, e decidiu assumir o controle da situação. Ele começou nocauteando-a. Taiju então se lançou para a frente. Ele decidiu recorrer à nova habilidade diária que havia aprendido. Assim, uma tempestade de moedas choveu sobre o campo de batalha enquanto usava a arte da adaga voadora, explosão de adagas. Os orcs gigantes foram rapidamente dominados pelas moedas rápidas e letais, e os projéteis ricochetearam em suas cabeças. E assim o artista marcial finalmente aterrissou. Foi uma surpresa agradável ver que bastou um golpe para acabar com um orc inteiro. Teju começou a se perguntar o que fazer com a maga que ele havia nocauteado por acidente. Ele não podia permitir que a notícia de alguém sem marca eliminando orcs fracos se tornasse pública, pois o colocaria sob muitos olhares, incluindo os de seu pai. Por isso, decidiu fugir da área imediatamente. Teju teve que pensar em como o encontro com o velho mudara sua vida, já que um rejeitado de mana nunca se preocuparia com tais coisas. O protagonista decidiu não deixar rastros. Era irritante limpar depois de usar suas habilidades de arremesso, pois as armas precisavam ser recolhidas e os custos dos projéteis eram sempre altos. Enquanto o herói pensava em como adquiriria uma habilidade de recuperação após a 7ª estrela, percebeu que faltava uma moeda e começou a procurá-la por toda parte.
Depois de um tempo, ele a encontrou presa em uma árvore, mas ao pegá-la, notou um inseto voando. Teju decidiu agir rápido e pegou o mosquito na palma da mão. Como não era uma área onde mosquitos mutantes de 3 listras surgiam, era seguro dizer que era o mesmo inseto que havia picado o despertado profissional. Teju então colocou o inseto suavemente na palma da mão. O veneno dessa criatura dispersa temporariamente a energia interna e interrompe o fluxo de mana nos despertados. Nosso herói imediatamente o comparou ao veneno dispersor de energia de Murum. Na Terra, porém, os humanos precisavam de equipamento de proteção, pois ao contrário de Murum, não tinham um antídoto para esse veneno, tornando-o perigoso. Descobrir a composição do veneno permitiria ao nosso herói criar um antídoto usando o conhecimento do velho, mas ele teria que localizar ervas em seu mundo semelhantes às do mundo do velho mestre. Taeju então decidiu fazer a única coisa lógica, comer o inseto em sua mão. O jovem rapidamente engoliu o mosquito, casualmente. Seu último lanche o fez perceber que os dois venenos eram idênticos, o que significava que, encontrando os ingredientes certos, ele poderia criar uma cura que o deixaria rico. Dito isso, nosso protagonista decidiu testar isso ao voltar para casa. Só então foi atraído por um som intrigante. Taeju ficou então assustado com o que viu. Ele estava agora frente a frente com um orc de elite que não deveria ter surgido nesta área. Pelo visto, o monstro ansiava por sangue. Enquanto ele gritava que queria exterminar humanos, o protagonista ficou perplexo com seu tamanho e sua capacidade de falar. De qualquer forma, monstros de elite poderiam ser considerados os despertos das bestas mágicas. Para piorar, nenhum orc, especialmente de elite, deveria surgir aqui, o que significava que algo estava acontecendo na montanha. Dito isso, o orc começou a balançar sua arma. Teju desviou imediatamente. O poder do golpe causou grande destruição. Ele ficou impressionado com tal poder e afirmou ser comparável ao de um monstro especialista. Havia grande chance de nenhuma de suas moedas perfurar a pele do monstro. Mesmo assim, ele decidiu tentar. Taeju imediatamente usou sua arte da adaga voadora, golpe rápido. Isso permitiu lançar 3 moedas em alta velocidade na direção do monstro. Seus projéteis atingiram o alvo com sucesso, apenas para parar instantaneamente. Tal resultado não era surpreendente. O ataque mais poderoso de arma oculta do artista marcial não teve efeito no monstro, e como sua técnica diária dispersaria ainda mais a força, ele começou a pensar que a palma de veneno do selo de sangue seria a melhor escolha. Naquele momento, a criatura soltou um rugido feroz. Teju percebeu que estava hesitando. Ele tinha certeza de que seu eu do passado se envergonharia se soubesse que ele duvidava de si no início da luta. Teju percebeu que havia se tornado orgulhoso ao derrubar o bando de orcs com facilidade. Não importava quão temível fosse o obstáculo, ele continuaria tentando até ter sucesso. Afinal, este era o caminho do demônio supremo do veneno. E assim que a palma de veneno foi liberada, o monstro de elite se ergueu para parar o ataque. Dito isso, seu machado gigante de aço colidiu com a palma nua do nosso herói. Taeju conseguiu se esforçar ao máximo, e assim, uma grande explosão ocorreu. No final do confronto, o machado gigante estava danificado, mas apenas um dos lutadores estava de joelhos no chão. Teju não conseguiu nem arranhar o orc, e vendo isso, decidiu continuar atacando até que caísse. Naquele momento, uma lâmina veloz foi desembainhada. De repente, o orc de elite sofreu 1 milhão de cortes. O humano ficou confuso. Nem o próprio monstro percebeu o que havia acontecido, e enquanto ele explodia em pedaços, Taeju percebeu que seu assassino devia ser um desperto de nível mestre, e que se não fosse pelo Elite, ele teria fugido há muito tempo. Assim, ele começou a pensar em uma desculpa para dar ao seu salvador. Naquele momento, perguntaram a Taeju se ele era o assassino do orc. O homem afirmou que, como o herói estava ileso, ele era um patético não desperto que não deveria ter sido capaz de triunfar sobre os monstros. Taeju não sabia o que dizer diante daqueles olhos frios. O membro do comitê permanente Lee Jung-hak, também conhecido como Capitão Vigilante, que era o mestre da guilda de Nogodon, exigiu respostas. Taeju percebeu que tal presença, arrogância e poder só poderiam pertencer a alguém importante, o que significava que ele tinha que escolher suas palavras com cuidado. No entanto, ao começar a falar, ele foi rapidamente acompanhado pelo chefe. Mas o homem de meia idade não se preocupava com ele e só se importava com a bagagem, que parecia segura segundo seu carregador. E ao apontar como havia sido salvo por alguém, o barbudo se virou para ver quem era. O carregador imediatamente reconheceu Lee Chung-hak, que ordenou às suas forças que chamassem uma equipe de limpeza. A Cidade Livre respondia a um comitê autônomo, não ao imperador. O capitão vigilante era membro do comitê com direito a voto, também era o mestre da guilda Nogodan, responsável pela segurança, e um despertado de nível mestre. Quando o chefe disse que todos os carregadores pagavam a guilda por proteção, o mestre mandou-o calar a boca. O barbudo pediu desculpas por ser tagarela e pediu ao colega que agradecesse ao seu salvador, o que ele fez na hora. Li Yunting perguntou ao jovem se ele realmente não tinha nada a ver com o massacre dos orcs, já que era um carregador. Taeju confirmou e disse que se viu sozinho com o monstro de elite depois que o mago que eliminou os orcs desmaiou por exaustão de mana.
Dito isso, os homens do Capitão Vigilante o apressaram, pois já haviam garantido os sobreviventes e chamado a equipe de limpeza. Li Yunchen decidiu ir rápido, mas parecia ter mais a dizer. Ele aconselhou o recém-chegado à sua cidade a nunca o irritar num dia ruim ou causar problemas. Ele então saiu rindo como um maníaco e afirmando ao nosso protagonista que não lhe mostraria a mesma misericórdia de hoje. Assim que o membro do comitê saiu, o velho chefe ficou aliviado e pediu firmemente ao colega que nunca irritasse o homem que poderia tornar sua vida impossível na cidade. Taiju tentou explicar que Li Yuncheng não parecia tão ruim, só para descobrir que ele era um oficial corrupto que gostava de suborno e deixava alguns crimes passarem. Na verdade, todas as suas patrulhas eram apenas disfarces, e se não fosse urgente, ele não teria pedido ajuda ao encontrá-lo na floresta. Como mestres eram basicamente bombas ambulantes, o novo carregador foi aconselhado a evitá-los e levar sua bagagem montanha abaixo de uma vez. Taiju tinha certeza de que estaria em apuros se o Capitão Vigilante não tivesse intervindo. Ele rapidamente percebeu que havia desperdiçado um mês inteiro após sua partilha de alma, e se tornado arrogante por matar alguns despertados com habilidades que obteve facilmente. Taiju, como estava, nem ousaria olhar para sua Tagaksaya, a antiga contraparte. Daquele dia em diante, ele decidiu levar as coisas mais a sério e fez um juramento para se tornar poderoso. A cidade livre de Guri tinha uma infraestrutura urbana quase perfeita. Faltavam hospitais, pois nenhum bom médico ousaria pisar neste lugar perigoso. A maioria dos ajudantes médicos aqui eram, na verdade, charlatães fugindo da lei. Por essa razão, drogarias e farmácias se tornaram incrivelmente abundantes na cidade livre. Por isso, farmacêuticos tinham o poder de receitar e dispensar medicamentos aprovados pelo governo ou comitê autônomo. Alguns farmacêuticos até fizeram fortuna com isso, pois eram muito mais confiáveis que um hospital obscuro qualquer. Por essa razão, o protagonista decidiu vender sua cura para um mosquito mutante de 3 listras. O último mês foi cansativo para ele, que passou os dias trabalhando como carregador, o tempo livre coletando ervas e as noites treinando artes marciais. Para piorar, ele foi forçado a atingir a 3ª estrela de suas artes marciais, dada a delicadeza da preparação do antídoto. Mas por causa disso, ele ganhou o poder, o que significa que não seria mais derrubado facilmente. E se tudo der certo, Taiju Qin poderá ganhar uma fortuna decente. Ao entrar na loja, o cliente foi recebido na drogaria de Bok. Enquanto a atendente oferecia vários produtos, nosso herói revelou que estava ali para ver o dono. Isso pegou a moça de surpresa. Taiju então se revelou um vendedor, não um comprador. O homem no fundo ouviu tudo. Ele então respirou fundo. Bok Hongpil, que também era diretor de seu próprio orfanato, então se apresentou como o CIU desta drogaria. Taiju o cumprimentou imediatamente e explicou que estava ali para vender alguns de seus remédios caseiros. O velho estava cansado disso, pois um novo golpista batia à sua porta todos os dias. Por isso, ele recusou a oferta rapidamente e afirmou ao recém-chegado que ele precisava ir ao mercado de trabalho se quisesse ganhar algo. No entanto, assim que Taiju mencionou ser um antídoto para mosquito, o dono ficou intrigado. Ele até pensou ter ouvido errado. O protagonista esclareceu que era uma cura para o mosquito mutante de 3 listras. Assim, ele despertou o interesse de Hongpyo. Ele esclareceu que era um medicamento oral que podia ser tomado com antecedência. E quando o jovem apontou que seus efeitos duravam cerca de 10 horas, o velho dono ficou particularmente intrigado. Ele estava irritado porque o jovem nem se esforçava para tornar o golpe crível. O criador do remédio deu mais 2 garrafas e seu cartão e pediu que o contatassem se mudassem de ideia após testá-las. O prazo era meia-noite. Taiju saiu explicando que levaria os produtos a outro, se não o contatassem até lá. Naquele momento, todos na loja ficaram sem palavras. Todos o viam como um louco. Naquele momento, o cliente pegou a garrafa com interesse. Era Park Jin-soo, líder da sua equipe de ataque, cliente assíduo e apreciador de drogas, que perguntou ao dono se aquilo era plausível. Hongpyo o olhou confuso a princípio, explicou que não podia dizer de imediato. Segundo ele, tudo ficaria claro após o teste da droga. Hongpyo não esperava muito, já que nem as melhores empresas do Império criaram a cura, mas a confiança do vendedor o intrigou. A senhora insistiu para o cliente largar a garrafa, mas ele alegou que ainda precisavam testar. O velho dono virou-se horrorizado. Ele começou a gritar com seu cliente alto por consumir descuidadamente uma droga suspeita que nem havia sido testada. Contudo, após ingeri-la, Jin-soo declarou que a garrafa continha apenas água. O dono ficou atônito. Como o cliente tinha muita experiência com poções, o dono perguntou se ele não sentia nenhum efeito da droga na mão. Contudo, Jin-soo afirmou novamente, decepcionado, que não sentia nada, ou seja, era só água pura. Dito isso, ele rotulou o herói como um golpista e aconselhou o velho a descartar as garrafas restantes. Mesmo assim, Hongpyo ainda duvidava que o protagonista fosse apenas um de seus golpistas diários habituais. Dito isso, o cliente terminou suas compras. Ele e sua equipe iriam caçar sapos, e seu pequeno teste de droga o atrasou para a festa.
Apesar de todos esses produtos serem bem caros, o homem decidiu pagar tudo em dinheiro. Com as compras feitas, o cliente despediu-se do velho dono. Hong Pil pediu que tivessem cuidado, pensando que Taiju era obviamente um golpista, pois ninguém criaria um antídoto para veneno de mosquito. Mais tarde naquele dia, uma batalha feroz se seguiu. As feras brancas causavam estragos por toda parte. Naquele momento, o reforço do escudo foi ativado. Jinsu conseguiu se proteger do ataque dos Martins Dente de Lâmina, que não deveriam ter aparecido ali. Naquele momento, sua aliada agarrou a lâmina e foi para o ataque. Ela disse ao líder da equipe que deveriam fugir imediatamente. Vendo que agora tinham um caminho livre, a guerreira revelou que fora picada por um mosquito e que a paralisia logo faria efeito. Seu aliado pediu para ela esperar mais um pouco, pois só estariam seguros quando o último Martin que ele estava enfrentando fosse eliminado. Só então ele notou algo horrível. Mosquitos mutantes haviam aparecido. Se Jinsu sofresse mais picadas, seria dominado pelo veneno e paralisado. Se ele caísse no chão, a equipe inteira estaria à mercê da natureza. Ele temeu ter sido envenenado, pois seu escudo enfraquecia. Perguntando-se o que fez de errado, já que tomara precauções contra a teia infestada, a equipe foi pega de surpresa pelos Martins Dente de Lâmina, que surgiram do nada no território dos sapos mutantes. Esse ataque surpresa destruiu os trajes anti-inseto de todos. O líder começou a culpar-se, pois seu descuido e pânico o fizeram ser atingido. A princípio, os membros da equipe picados pelos insetos decidiram recuar imediatamente. Contudo, por alguma razão, os mamíferos bloquearam sua rota de fuga, sem escolha a não ser lutar. Jinsu só precisava de mais um pouco de poder para derrubar o último Martin e sobreviver. Nesse momento, o espadachim o alertou sobre um ataque iminente. Só então o líder notou algo horrível. O monstro desferiu um ataque poderoso. Sua lâmina perfurou o escudo, e a barreira se estilhaçou. Por alguma razão, apesar da habilidade quebrada, Jinsu não perdeu força nem mana. Foi nesse momento que ele percebeu o que estava acontecendo. O antídoto que ele tomou na loja não era uma farsa. Percebendo isso, ele decidiu voltar à batalha. Segurou firme sua espada. O líder pensou que, se o antídoto funcionasse, a vitória não era impossível. Mais tarde naquela noite, alguém entrou apressado na farmácia do velho dono. Jin-Soo correu para falar com ele. Ele perguntou o preço do antídoto de mosquito e exigiu comprar todo o estoque. Mais tarde, no mercado da Cidade Livre, um Martin Dente de Lâmina, ótimo para resistência, era vendido por 5 milhões de won. Perto dali, uma armadura de besta mágica crustácea feita sob medida era vendida por 50 milhões de won. O garoto, criado na cidade fronteiriça de Puju, nunca pisara num mercado tão grande e o achou bem animado. Jeju fez a escolha certa ao tirar um dia de folga. Para criar o antídoto de mosquito, ele precisava atingir a terceira estrela. O remédio exigia controle preciso da energia interna para extrair o necessário de ervas medicinais e venenosas. Porém, por ter se esforçado demais, sua essência de veneno sobrecarregou, e ele precisava de tempo para digerir todo o veneno. Deixando isso de lado, ele começou a se lembrar de uma reunião numa cafeteria. Hong Pil exigiu assinar um contrato para comprar todos os frascos do antídoto. Pelo visto, o remédio caseiro parecia eficaz. O velho dono confirmou e explicou como revolucionaria a caça na montanha antes de se desculpar por chamar o herói de charlatão louco. Hong Pil ignorou e perguntou quantos frascos o jovem havia produzido. Ao saber que havia 60 mil em estoque, o velho perguntou o que aconteceria quando esgotassem. Tadra revelou que faria mais. Com isso, recebeu um contrato onde o custo de produção oficial era 10.001, para serem vendidos a 50.001, incluindo tudo. Vendo que a produção custava apenas 101 por frasco, Tidra ficou satisfeito e apontou que o estoque seria vendido por 3 bilhões e 1. Ao saber que o imposto era só 10%, ele não poderia estar mais feliz com a cidade sem lei. Tidra mudou o acordo. Venderia só para a farmácia Beck com 30% de desconto por um ano. Mas o velho disse que era demais. Então o herói lembrou que ele era diretor de um orfanato. Acrescentou que para todos, o velho era praticamente um pai para os órfãos da cidade. Como a farmácia financiava o orfanato, Taiju declarou que era sua forma de ajudar, em troca de uma oficina para fabricar a cura. Hong Pil, emocionado com tanta bondade, garantiu ao herói que tinha o lugar perfeito para ele. Com isso, o acordo foi selado. Após garantir o contrato e um bom pagamento, o herói decidiu ir ao famoso mercado da cidade em busca de equipamento. Ele começou a procurar por algo decente em todo lugar. Só então alguém perguntou se ele queria uma arma. Ao perguntar se era com ele, o homem confirmou, dizendo que sua loja era a melhor da cidade. O careca gigante e musculoso, fazendo uma pose de Jojo, até ofereceu um desconto especial ao herói. Vendo como ele era bonito, Tianju sentiu repulsa e disse que não queria comprar nada. Segurando-o pelo ombro, o ferreiro insistiu que a carne fresca fosse visitar sua oficina solitária.
O ferreiro parecia comum, no máximo um artesão razoável, mas empurrava facilmente alguém que alcançou a terceira estrela das artes marciais. Assim, ele poderia ser um mestre artesão oculto. Mais tarde na loja, ao ver escudos, espadas, martelos e adagas, o herói foi questionado sobre sua opinião da coleção. Vendo o quão impressionado ele estava, o ferreiro reafirmou ser o melhor da cidade. Naquele momento, o artista marcial do veneno decidiu usar seus poderes. O ferreiro cumpria sua palavra, pois ao contrário de sua aparência, seus produtos eram impecáveis. Vendo isso, ele decidiu encomendar 100 das armas desenhadas no papel. Ao ver as adagas voadoras folha de salgueiro, o ferreiro ficou intrigado com o tamanho e perguntou se eram para uso pessoal. Balde explicou que, para serem eficientes, as adagas precisavam ser feitas de aço de mana. Taiju perguntou se ele podia concluir o pedido. O homem confirmou, mas explicou que não seria feito de imediato, pois faltavam materiais. Após cálculo cuidadoso e o desconto pela beleza do cliente, o ferreiro cobrou 250 milhões de wons no total, com 10% de depósito. Um custo tão alto por 100 armas de uso único não surpreendeu o herói, que decidiu pagar o preço total adiantado. O ferreiro prometeu enviar a primeira amostra após pronta, antes de se despedir. Resolvidas as armas, o protagonista precisava de uma armadura. Precisando de roupas com bolsos para todas as facas escondidas, ele pensou que precisava de um manto como o do velho mestre. Mas ao imaginar, percebeu que passaria vergonha e decidiu por um traje mais moderno. Enquanto pensava que roupa usar, alguém se aproximou de repente. Teju intrigou-se. A mulher de orelhas de raposa deu-lhe um folheto. A nova coleção da Boutique Chama tinha casacos em exposição. Teju logo percebeu que um casaco de couro seria o substituto perfeito para um manto longo. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, enquanto exploravam as ruas, o castelo finalmente surgiu à vista. A de cabelo longo achou ridículo haver um muro ao redor da cidade hoje em dia. Sua amiga de cabelo curto concordou, explicando que era um lugar exclusivo para pessoas importantes, acessível apenas de barco. A mulher que discutia o comportamento da classe rica nesta cidade era Jong Yoon-hee, herdeira do grupo Bakdu e cadete da academia militar. A pessoa ao lado dela a achou bastante intimidadora e perguntou por que ela veio até essa cidade por um casaco de pele de raposa. Revelou-se que o casaco era feito com a pele de raras raposas ilusão siberianas, dando-lhe excelente defesa e tornando-o ideal para inverno e verão. Ao ouvir isso, sua companheira de cabelo laranja afirmou que o casaco valia a pena gastar um dia de folga. Embora seu avô, o presidente, tivesse emprestado um cartão Black, Yeon-hee recusou, dizendo que usaria seu próprio dinheiro. Naquele momento, o trem finalmente parou no mercado Guri. Os passageiros saíram. A cadete da academia militar disse à secretária Kim para não perderem tempo e irem direto à boutique. Enquanto isso, nosso herói decidiu que seria melhor ter um casaco de couro em vez de um manto. Ao entrar na boutique, Tiangu explicou que recebeu um folheto lá fora. A secretária desconfiou, pensando que ele também queria o casaco. Naquele momento, a dona da loja o recebeu na boutique Chama, só para perceber que ele parecia familiar. Tiangu não reconheceu a mulher, mas ela logo o reconheceu como carregador. A moça esclareceu que estiveram no mesmo grupo há um mês, no ataque dos orcs. Ao se lembrar da maga, o protagonista perguntou o motivo de sua presença ali. A moça explicou que a boutique era seu emprego principal, e atuar como maga era só para um dinheiro extra, e disse que o procurava. Ouvindo isso, Tiangu decidiu sair imediatamente, pois havia dado a ela o crédito por matar os orcs para ficar fora dos holofotes. Contudo, ele não estava preparado para a verdade quando a moça acordasse, então decidiu evitá-la, temendo muitas perguntas. Ao sair, foi parado de repente. A maga só queria saber se o carregador era quem a salvara. Quando Dogodan perguntou se ela desmaiou após esgotar a mana, ela decidiu aceitar, pois seu salvador tinha segredos a guardar. Tengu tentou negar, mas a moça começou a tremer. Ela agradeceu-lhe do fundo do coração, pois foi por ele que conseguiu recuperar os corpos de seu líder de equipe e namorado. Ao chorar, o herói não soube como lidar com a situação. Não podia negar que a tinha salvado, mas seu objetivo, testar habilidades, era egoísta. Por isso, sentia-se indigno da gratidão da maga. Nesse instante, a secretária gritou com a vendedora por fazer sua senhora esperar. A maga se desculpou. De repente, caiu de joelhos e firmemente disse à senhora que não poderia mais vender-lhe o casaco. Tal ficou particularmente confuso. A secretária explodiu de raiva, gritando que após tantos problemas e uma longa jornada, estavam sendo negadas no momento do pagamento. A maga se desculpou de novo, afirmando que queria muito vender o item mais precioso da loja, mas encontrou um uso melhor para ele. Mesmo prometendo compensação, a cadete já tinha ouvido o suficiente. Ela impediu a secretária de gritar mais. A senhora decidiu ir embora. Enquanto a secretária gritava o quão irritante era, a senhora importante afirmou que não era grande coisa. Ao saírem da loja, Tianju começou a se preocupar se havia causado problemas desnecessários. Quando a maga afirmou que ela deveria se desculpar, Tianju perguntou por que ela decidiu ficar com o casaco. Ao ouvir isso, a senhora disse que deviam sempre falar como ele era ruim em ler os outros. Afinal, ele ainda não percebia. A maga queria dar-lhe o casaco caro.
Tianzhou teve dificuldade em entender. A maga só queria retribuir por salvar sua vida, dando-lhe o casaco de pele de raposa prateada. O herói recusou, alegando que agiu por egoísmo e que salvá-la não era seu objetivo. Mas a senhora explicou que não se importava com as intenções, pois no fim, ele salvou sua vida. Ela disse que se quisesse retribuir, precisava salvar mais pessoas para que ninguém morresse em vão, como seu namorado. Foi a primeira vez que alguém foi tão grato ao nosso herói. Ele viveu a vida toda perto de pessoas ruins, mas, devido à situação, sentiu-se dominado por uma sensação estranha. Mesmo assim, tal não desgostou dessa emoção, e no fim, aceitou o presente com gratidão. A maga ficou feliz e correu para tirar suas medidas. Enquanto isso, no reino das almas perdidas, o velho estava entediado. O imortal da espada, Dom Bin Sonin, não tinha o que fazer neste lar infinito. Em seus olhos, todos se vestiam, agiam e pareciam iguais. Só um era diferente. Mesmo sendo de Murrium, o demônio do veneno supremo não era como ninguém. Com o cabelo e roupas de outro mundo, ele sucumbiu à loucura deste reino ou já era louco. O imortal da espada estava tão entediado que pediu ao homem para ensiná-lo a fazer tal vestimenta, e com isso, finalmente se decidiu. Para persuadir o demônio do veneno, decidiu dar-lhe um presente especial, uma fruta conhecida como o pêssego celestial deste reino. Pouco depois, no orfanato do velho dono, no subsolo, algo sombrio acontecia atrás de uma porta selada. Após muito esforço, Taiju obteve resultados. Nesse instante, ele recebeu uma ligação. Era o velho, que acabara de saber que a fabricação do antídoto estava pronta. Ronpiel ficou encantado, pois suas prateleiras estavam quase vazias, o que surpreendeu muito o protagonista. Após a notícia do novo repelente de mosquitos, a loja encheu-se de aventureiros. Para completar, alguns, como o primeiro testador, compravam em massa. Taiju pediu ao dono para avisar que mais garrafas estavam a caminho e que cada um só podia comprar 2 no máximo. O velho concordou, mas expressou sua preocupação com drogas falsificadas surgindo a qualquer momento. Mesmo assim, nosso herói não se importou. Segundo ele, se copiassem, era só criar um novo produto, pois ninguém faria a cura sem a arte do espírito venenoso. Quando o CEO ia encerrar a ligação, dizendo que limitaria as vendas enquanto esperava o estoque, Taiju pediu a máquina de embalar. Ele começou a reclamar que embalar o remédio levava mais tempo que criá-lo, por isso estava preso no laboratório há 7 dias. Logo lhe prometeram uma. Enquanto isso, fora do quarto, 2 órfãos debatiam se a pessoa lá dentro era um fantasma ou um mendigo a ser expulso. O menino garantiu à menina que não havia fantasmas na base secreta e que era só um morador de rua a ser expulso. Um movimento repentino assustou as crianças. Nesse momento, a porta abriu, e uma presença sinistra surgiu da fumaça. Assim que o homem de aparência suspeita falou, o coração das crianças despencou, e assim, os 2 fugiram do fantasma que cheirava mal. Taiju, que passou horas embalando garrafas, achou as crianças rudes por xingá-lo. O protagonista duvidou que seu cheiro fosse tão horrível, mesmo sem banho há 7 dias. Ele lembrou que tinha uma reunião com o antigo chefe porque um funcionário fugiu e que poderia se atrasar se perdesse tempo no banho. Só então alguém o abordou. A pessoa em questão parecia ser uma moça. Ela soubera pelo pai que nosso herói assinara um contrato para trabalhar em um antídoto. O protagonista confirmou ser Kim Taiju e perguntou a identidade da mulher. A moça era do orfanato e se chamava Baek Soyeon. Ela veio verificar o fantasma sobre o qual as crianças a alertaram. Suyeon também queria entregar-lhes um pacote especial. Ao ler o rótulo, Taiju percebeu que era o protótipo enviado pelo ferreiro e agradeceu à moça. Dito isso, ela o aconselhou a manter-se em bons termos com o pai e, ao se despedir, Suyeon implorou que ele tomasse banho antes de sair do orfanato e seguiu seu caminho. Pouco depois, a empolgação o dominou e ele decidiu verificar o protótipo das adagas voadoras antes do banho. Ao abrir o pacote, encontrou um bilhete. Era um bilhete do ferreiro, pedindo com sarcasmo que avisasse se o protótipo precisava de melhorias. Era seguro dizer que nosso herói não gostava dessas coisas, então rasgou o bilhete rapidamente. O aliviado Taiju decidiu verificar uma das lâminas. Ele ficou bem satisfeito, pois era afiada e resistente. Seu equilíbrio era ótimo e o punho agradável. Vendo a excelência de suas armas, o jovem passou a guardar o casaco. Ele lembrou que lhe ofereceram um item caro de graça, mas, como havia ganhado dinheiro, decidiu fazer a escolha certa e pagar por ele. Taiju lembrou que estava sem tempo e correu para o banho. Mais tarde, na zona de fronteira das bestas mágicas na montanha, o protagonista finalmente se juntou ao resto do grupo. Ele imediatamente cumprimentou seu antigo chefe. O homem o recebeu de braços abertos. Taiju pediu desculpas pelo atraso, então o chefe revelou que eles também haviam acabado de chegar antes de agradecer por ele ter vindo de última hora. Mas, enquanto nosso herói afirmava ao chefe que estava apenas retribuindo a gentileza, alguém rude começou a falar.
Essa pessoa estava irritada porque um simples carregador atrasava a caçada e exigiu que ele pedisse desculpas. Essa pessoa arrogante era um iniciante, Jong Won-jun, membro da equipe de ataque, que lembrou aos dois que aquilo não era um encontro social. Taiju pediu ao homem que tomasse cuidado com as palavras e afirmou que não tinha motivos para se desculpar. Ser tratado assim por um indivíduo sem patente irritou muito o espadachim, que achava que o carregador deveria se submeter e pedir desculpas. Teju sentiu um desejo ardente de tirar a vida daquele incômodo e entendeu por que o primeiro cara, que ele substituía, fugiu. Naquele momento, explicaram-lhe que a multa por quebrar o contrato era alta, e ele foi instado a se controlar ao máximo enquanto os insultos continuavam. Tendo vivido a vida inteira sendo insultado, Teju decidiu entrar no jogo e finalmente pediu desculpas. Nesse momento, os outros membros do grupo pediram ao espadachim que parasse de perder tempo, pois ele estava prestes a fatiar o carregador. Dito isso, enquanto o chefe começava a se desculpar com nosso herói, o líder da equipe ordenou que todos se movessem. Taiju ficou intrigado por estarem numa incursão que exigia 15 pessoas com apenas 7. Ele avisou que, apesar da moda de dispensar membros por causa do antídoto de mosquito, precisavam de mais gente. O espadachim repreendeu o carregador por retrucar, mas Tianhua afirmou que, se estivesse em perigo, não participaria da incursão. Naquele momento, o membro do grupo disse que estava farto de alguém que estava fadado a morrer. Isso intrigou muito nosso herói. Huang Zhong decidiu matar o arrogante imediatamente. O líder Kwon Dong-seok lembrou ao membro que precisavam dos carregadores e ameaçou matar Taeyo se ele continuasse retrucando. Won Jung alegou que os carregadores da Cidade Livre deviam ter vida fácil, pois nunca viram um tão arrogante a ponto de questionar o número do grupo. O líder brincou que, se continuasse insultando o carregador, ele poderia fugir, então o espadachim disse que o mataria. Tio não aguentou mais e começou a se perguntar se deveria matar esses vermes em vez de aceitar os insultos, já que estava forte o suficiente. Dito isso, o líder pediu a todos que bebessem um antídoto antes de partirem. O chefe então pediu desculpas ao herói por causar tanto problema, e Tio afirmou que estava tudo bem e perguntou se ficariam bem com apenas 7 pessoas. O local de caça de hoje era a área do martindente de lâmina, e por causa do antídoto, os grupos precisavam de menos gente e não mais trajes anti-insetos para prosseguir. O chefe disse que era reconfortante ter 2 iniciantes ao lado deles antes de entregar uma garrafa do antídoto ao nosso herói. Tal aceitou seu próprio produto com um sorriso, pensando no bem que ele havia feito. Ele se lembrou de como a maga disse que, para pagá-la, ele só precisava salvar mais pessoas de morrer em vão. Mas mesmo que suas novas habilidades estivessem salvando inúmeras vidas, protegendo-as dos mosquitos, elas também o haviam influenciado. 2 vezes seguidas, Tal não hesitou ao pensar em matar os membros do grupo. A principal razão era sua conexão com o demônio do veneno supremo. Aquele homem não era nada perdoador e priorizava matar quem o prejudicava. Devido ao compartilhamento de alma, nosso herói adquiriu seu coração venenoso, mas não era contra, já que era impotente demais para sobreviver sozinho na Terra. Tal pediu ao chefe para ficar perto dele, mas o homem argumentou que, apesar da má reputação, seria mais seguro para ele ficar com um despertado. O herói afirmou que falava sério, pois sentia uma presença sombria no fundo da floresta. Era um monstro feroz direcionando suas garras para eles. Um dia em Murum, enquanto o clã Jude ardia em chamas, o responsável por tudo fez sua entrada. O velho no chão estava exausto e ferido. Jude Chon, o patriarca do clã, gritou com Dangunok por ousar causar tantos problemas. Naquele momento, o venenoso começou a rir do demônio do relâmpago. Ele até apontou como o velho à sua frente e o resto de seu clã trabalhavam em segredo com o culto demoníaco. O patriarca gritou que era uma armação, já que era um dos 5 grandes clãs. Mas quem controlava as lâminas afirmou que todos os seguidores demoníacos eram mentirosos antes de jogar algo para ele. O velho ficou horrorizado, a cabeça de seu filho rolou a seus pés. O demônio do veneno disse que era o que ele merecia por ousar sacrificar civis para criar a pílula de sangue demoníaco. Ele o desafiou a dizer que era uma armação novamente. O demônio do veneno desprezava muito pessoas como o demônio do relâmpago, que sacrificavam os fracos por interesse próprio. Naquele momento, o velho tentou barganhar pela vida, prometendo informações sobre o demônio celestial em troca. Mesmo assim, o jovem não podia ignorar que inúmeras almas morreram pelos pecados do demônio do relâmpago. Por essa razão, decidiu puni-lo imediatamente, e assim, uma chuva de lâminas venenosas foi infligida a ele. A contraparte do nosso herói desejava profundamente infligir o mesmo castigo ao demônio celestial. De volta ao presente na Terra, os membros do grupo ficaram aliviados ao ver que caçar martins se tornou um trabalho fácil, já que não precisavam se preocupar com os mosquitos. O espadachim estava exultante com o saque abundante e repreendeu o medroso por duvidar do sucesso, dizendo que ele sempre seria um carregador. Tigo lutou para conter a raiva, pois o grupo só teve sucesso por causa do antídoto que ele criara. Nesse ponto, ele começou a pensar seriamente em matá-los, mas no fim, decidiu não fazer de oponentes tão irritantes os primeiros alvos de suas novas facas de arremesso.
Tegu sabia bem que o grupo teria tido muito mais dificuldade caçando as feras sem seu antídoto. Mesmo assim, duvidava muito da capacidade deles para o que viria. Mais uma vez, o herói alertou o chefe sobre o perigo e o pediu para ficar perto, mas o homem estava particularmente confuso. Tigo disse que enfrentariam um desafio simples e famoso da montanha, o ataque de uma besta mágica. Ao ver a criatura, o chefe começou a tremer. Todos ficaram horrorizados com a aparição de um lobo de pelo vermelho, mas Tigo tranquilizou o chefe, dizendo que não tinham nada a temer, e o pediu para segurar sua mochila, deixando-o particularmente intrigado. Esse lobo exigiria um ranker comum para ser enfrentado, mas essa não era a parte mais assustadora. Como esses animais se moviam em grupos de 10, Wan Jun foi pego de surpresa pelo segundo lobo. Ele começou a balançar a espada para matar as criaturas, mas o lobo desviou rapidamente. Vendo isso, o espadachim entrou em pânico e pediu ordens ao líder da equipe. Mas o líder da equipe já havia começado a fugir. Enquanto a garota com ele gritava em pânico, o indivíduo desprezível a garantiu que seguiriam o plano de sempre. Eles jogariam os carregadores para distrair os lobos e poderem escapar em segurança. Com isso, o velho chefe entrou em pânico e implorou a Teju por uma solução. Nosso herói ficou mais que feliz em ajudar. Ele imediatamente lançou seu projétil usando a arte da adaga voadora, clarão único. A adaga viajou em alta velocidade, roçando o crânio do espadachim e o rosto do líder da equipe. No fim, ela ficou presa numa rocha, e gritos de agonia ecoaram pela floresta. O chefe ficou horrorizado com o que viu. Teju então repreendeu o primeiro por abandonar a equipe, e o segundo por querer sacrificar os mais fracos para se salvar. Nada nosso herói desprezava mais que covardes, que descartavam os fracos por si mesmos. O espadachim e o líder da equipe ainda sentiam dor, pois haviam perdido as orelhas. Só então Wan Jun notou algo absolutamente impressionante. Um dos lobos já havia caído morto. O chefe tremendo perguntou ao protagonista como ele conseguiu matar o monstro com um só golpe. Nesse momento, o lobo vermelho restante decidiu vingar seu parceiro, mas o artista marcial não permitiu. Irritado, ele ameaçou acabar com a vida da Basta se ela ousasse se mover. Taeju então se virou para o grupo e perguntou se aquilo era normal para eles. Ele queria saber se sempre sacrificavam um membro mais fraco em situações perigosas. Wan Jun gritou que era natural os menos importantes morrerem pelos despertos. Taeju esperava tal resposta. Assim decidiu dar ao grupo o próprio remédio e rapidamente se moveu para um local seguro. Taeju então os mandou lutar. Os homens sem orelha ficaram chocados. Como já havia matado o primeiro lobo, queria que o grupo lidasse com o segundo. O líder da equipe disse que era um absurdo e afirmou que Taeju se arrependeria de irritar despertos. Ele então começou a gritar com seu membro do grupo horrorizado, que prometeu ao herói uma bela recompensa se ele os ajudasse. E assim, outra faca foi jogada nele. Teju concluiu que o alto não precisava das orelhas, pois não parecia entender palavras. O protagonista então os lembrou que o trabalho dele era carregar coisas, enquanto o deles era lutar. Ele até os criticou, pois estavam muito mais confiantes lutando contra as Martas, e assim os mandou lutar. Teju estava bem sério quanto a isso. Com isso, todos ficaram chocados, especialmente o espadachim, que afirmou que não atenderiam às suas exigências. Mas Taeju alertou que não podiam se dar ao luxo de recusar com o lobo vermelho por perto. Dito isso, o espadachim pediu aos membros do grupo para manterem a linha, e assim, ele foi esbofeteado. A pata da criatura foi forte o suficiente para arrancar sua cabeça. Nesse momento, o líder do grupo prometeu tirar a vida do carregador, mas enquanto amaldiçoava o cordeiro sacrificial, não notou o lobo que estava ao seu lado. E o lobo arrancou a parte superior do líder do grupo. Enquanto as duas mulheres restantes tentavam fugir, a criatura cuidou de uma delas. Restando apenas uma, a criatura impiedosa focou em sua última presa e usou suas mandíbulas poderosas. Acabou com o último membro do grupo. A criatura então virou seu olhar. Afinal, havia mais uma presa para ela no chão. O chefe se preocupou. O monstro o via como lanche. Tijo irritou-se, pois queria deixar a criatura viver se fugisse. Após matar uns ninguéms, o lobo ficou arrogante, apesar de ter visto a diferença de poder entre ele e o protagonista. Com isso, só restava uma opção. Tejo decidiu tirar sua vida. Ele canalizou todo o seu poder e, assim, a palma venenosa do selo de sangue foi lançada contra a criatura. Isso causou uma onda de choque gigante alcançando os céus. O chefe ficou sem palavras, não esperava tal poder de um não despertado. Então percebeu que Tijou aniquilou os orcs e se escondeu, dando crédito ao mago. O chefe, testemunha de tudo, temeu Tizou e caiu de joelhos, implorando pela vida. Tijou o tranquilizou sem intenção de feri-lo. Foi um grande alívio. Perguntado se estava ferido, ele disse que estava bem. Tijo pediu um favor ao chefe, um olhar ameaçador deixou tudo claro. O carregador trêmulo logo soube que devia calar-se sobre o ocorrido. Então, os dois decidiram sair da montanha. Os corpos foram deixados para apodrecer ao sol.
Tejo, lembrando da luta com o tenente, pensou nas feras comendo os corpos e em sua consciência limpa. Nem ele nem seu mestre toleravam quem sacrificava os fracos por interesse próprio. Comparou esses indivíduos vis aos do clã Zhuge. Na sede da farmácia Ujota, no castelo de Guri, uma reunião ocorria. Todos estavam escandalizados com a queda de 50% nas vendas. Culparam Tizou e Rompieu, pois a farmácia do banco atraía a todos pela cura do mosquito. O gordo gritou. Ignoramos demais! Devíamos ter esmagado o rival há muito tempo. Bambok, presidente de Saigepyong, lembrou. Embora tivessem a maioria das farmácias, Chanwang o resto, Baek era o único insubmisso. O presidente Li Gyuhu, da Gurjnouri, culpou o comitê por proteger Rompiu só por ser dono do orfanato. Nambok disse ao amigo gordo para pensar numa solução em vez de reclamar, quase iniciando uma briga. Nesse momento, Jo Hun-seok, da farmácia Ujeta, acalmou os dois homens que sempre discutiam. Ele disse que deviam trabalhar juntos e ser honestos, admitindo o fracasso de seu grupo. Pelo visto, toda grande empresa falhou ao copiar a cura do protagonista. Nambok, porém, tinha certeza que sua empresa criaria o antídoto com o tempo. Colegas gritaram que não se importavam e queriam solução imediata para evitar a falência. O representante da UJ afirmou que estavam de mãos atadas e, apesar do comitê, deviam prosseguir. O gordo esperava isso do amigo e perguntou se a investigação estava pronta. O representante decidiu compartilhar suas informações. Descobriram que o criador do antídoto era um oficial de 29 anos, filho mais velho do brigadeiro-general Kim Eungbong de Paju. Nambok ficou insatisfeito. O protagonista era filho de mestre, não devia ser incomodado. Hun-seok, porém, afirmou. Era só a ponta do iceberg. Com base nas informações, Taeju era um rejeitado pela mana que virou soldado após ser expulso de casa. Seu pai tinha uma esposa japonesa que queria sua morte e tinha 2 filhos dela. O gordo logo teorizou que o protagonista havia fugido da família. Hun-seok confirmou e decidiu encontrar Taeju para fazer uma oferta ainda mais lucrativa que a de Bai Kangpyo. Em caso de recusa, usariam seus métodos sangrentos de sempre. Mais tarde, no corpo de defesa de bestas mágicas do exército imperial, no Monte Diri, alguém bateu na porta do comandante. O responsável perguntou se suas informações haviam chegado. O oficial confirmou, dizendo que a informação veio do Comitê de Autonomia da Cidade Livre. Após saber as informações pessoais do nosso herói, o comandante percebeu que ele era o filho rejeitado pela mana do General Kim. No passado, os militares pediram um contrato de suprimentos que foi rejeitado pela Cidade Livre, mas como o fabricante era um soldado, ainda poderiam ter uma chance. Adquirindo um antídoto, o exército poderia iniciar uma grande operação de subjugação antes da onda de bestas mágicas. O tenente-general mestre Oan Sheng, pensando que seria fácil, já que pai e filho ainda são próximos, exigiu uma reunião com o general Kim imediatamente. No dia seguinte, na cidade natal do nosso herói, no escritório de seu pai, o general finalmente desligou o telefone. Dito isso, ele respirou fundo. Sua esposa expressou sua surpresa ao ver Taeju se tornar tão importante, quando antes era fraco demais até para a faculdade. Com isso, ela correu para reservar passagens para a Cidade Livre, alegando que precisavam ajudar o jovem recém-rico, pois ele poderia cair facilmente em um golpe. Contudo, ele pediu para ela não o incomodar. O pai não queria nada com a ovelha negra da família, que havia sido removida do registro. Sua esposa irritada o lembrou que, independentemente do registro, os dois ainda eram ligados por sangue e deveriam se ajudar. E ao apelar à consciência dela, ela percebeu que ele sabia de seu pedido de assassinato. Ela começou a tremer, mas se tranquilizou de que não havia provas, pois o primeiro tenente já estava morto. Ela gritou para o marido pedir o antídoto militar ao filho, pois isso o ajudaria muito em sua avaliação de promoção. Afirmou que o território de sua família não podia mais sustentá-los e que o general também precisava pensar na mensalidade de seus outros 2 filhos. Por essa razão, o general Kim pediu que ela fosse ver o enteado ela mesma. Ele a lembrou que suas intenções eram claras. Dito isso, a esposa ficou frustrada e assim saiu da sala, dizendo que faria as coisas do seu jeito antes de bater a porta violentamente ao sair. O general finalmente estava sozinho. Seu filho, que ele presumira morto após meses de desaparecimento, estava vivendo muito bem na Cidade Livre. Na verdade, o pai ficou feliz em ver que o filho estava passando o resto dos seus dias feliz. Enquanto isso, no movimentado mercado da Cidade Livre, dentro da boutique Chama, entre inúmeros ternos caros e parecidos, o protagonista recebeu um traje como nenhum outro. A maga afirmou que lhe caía muito bem. Taeju ficou particularmente satisfeito com este excelente casaco feito de couro de besta mágica. Não era pesado, tinha boas estatísticas defensivas e bom controle de temperatura, e sua cor também era perfeita. Para completar, a maga lhe deu os muitos bolsos que ele havia pedido. A senhora que achou o pedido estranho finalmente entendeu seu significado, vendo como Taeju usava muitas armas, e perguntou se ele também era um caçador.
Teju decidiu pagar por seu novo casaco de 3 bilhões e 400 milhões de dólares e 1 centavo, mas a maga afirmou que estava apenas retribuindo sua gentileza. Nosso herói apontou como a senhora devia ter ficado bastante envergonhada por causa dele, já que o presente era para outra pessoa. Mas a maga o tranquilizou, dizendo que já havia compensado o cliente em questão. Tianju parou por um momento para pensar. Com a decisão tomada, ele pediu vários outros produtos. Seu objetivo era ajudar o negócio da senhora enquanto adquiria vários presentes para os órfãos. A maga não teve escolha senão concordar e pediu para ele esperar enquanto ela embalava tudo. Era bastante revigorante para ela lidar com uma boa pessoa pela primeira vez, em vez do irritante despertador comum. Naquele momento, outra pessoa entrou na boutique. Um homem misterioso correu para cumprimentar nosso herói, afirmando que o estava procurando. Ele então se aproximou dele em silêncio. Do-hun-sok se apresentou como o CEO da UJ Pharmacy. Naquele momento, Tianju ficou desconfiado do homem. O CEO Logo percebeu que a visita inesperada irritou o protagonista. O jovem confirmou e perguntou como ele o encontrou. Hun-sok explicou que a associação de farmácias sabia de tudo na Cidade Livre. Dito isso, ele foi direto ao ponto. Jo Hun-sok exigiu que o herói vendesse o antídoto para mosquitos. Tianju sentiu que estava sendo ameaçado. O CEO afirmou que era só um favor, mas nosso herói recusou na hora. Han-suk até ofereceu meios para quebrar o contrato com Baekong-pyo, mas Tianju disse que já havia dado sua palavra. Ao pedirem para vender a fórmula por 5 bilhões de wons, nosso herói disse que nunca venderia tão barato. O CEO perdia a paciência. Ele avisou que irritá-lo não facilitaria sua vida na Cidade Livre, mas o artista marcial não se importou e o dispensou. Nesse momento, a senhora saiu pensando que um cliente havia entrado, então Tianju explicou que era só um mendigo que ele mandou embora. Lá fora, Jo Hun-seok decidiu fazer o protagonista engolir suas palavras, ligou e ordenou que iniciassem a operação. Mais tarde, na fronteira da Cidade Livre, onde a mansão do protagonista estava sendo construída, ele foi visto carregando muitas sacolas. Ele finalmente chegou. O velho dono ficou intrigado ao vê-lo com tanta coisa. Taiju explicou que comprou roupas para os órfãos como forma de agradecer ao diretor. Nesse momento, o velho começou a chorar. Ele estava tão emocionado com a bondade do herói que prometeu ser uma pessoa ainda melhor. Taiju ficou satisfeito com a reação. Ele também agradeceu a Hong-pyo, pois por causa dele, a construção de sua mansão seguia sem problemas. Ao dizer que aceitaria a proposta, o velho perguntou se ele tinha certeza. Taiju declarou que decidiu após a visita de Jo Hun-seok. Isso irritou muito o diretor, que temia que o CEO tivesse machucado o protagonista. Taeju tranquilizou, dizendo que foi só uma ameaça, e explicou como isso lembrou de como as pessoas tratam os sem poder. Por isso, decidiu seguir o conselho do velho e criar sua própria farmacêutica, pedindo ao chefe que continuasse a ajudá-lo. Taeju pediu ao velho que continuasse o bom trabalho na construção até ele voltar. Enquanto esperava sua nova empresa nascer, o herói declarou que queria criar novos medicamentos, mas por dentro estava irritado porque ninguém notou seu casaco novo e caro. A arte espiritual do Veneno da Forma do Caos foi desenvolvida pelo Demônio Venenoso Supremo, o guerreiro mais forte de Murin. Era uma mistura das técnicas tradicionais de seu clã, do cultivo de Ki dos 5 elementos, com inspiração de outras artes marciais. Dividida em 10 estrelas, cada nível permitia ao usuário adquirir uma nova habilidade. Após adquirir 10 estrelas, era preciso iluminação para obter o Espírito Venenoso, chave da técnica secreta Chuva de 10.000 Pétalas Torrenciais. Essa técnica permitiu ao demônio venenoso derrubar o demônio celestial, líder de seu culto. De volta à Terra, na zona de surto de bestas mágicas, uma poderosa onda de choque ocorreu. Uma luta entre homem e besta havia começado. O usuário de veneno respirou fundo. Ele segurou firmemente sua faca antes de cravá-la no crânio do oponente. E assim, o monstro gigante foi derrubado. Tianzhou obteve uma vitória esmagadora. Ele não esperava que algo chamado garras venenosas fosse tão grande. Por causa de sua pele dura, Tianzhou teve dificuldade em lutar com sua energia interna e armas. Ele estava na terceira estrela, entre um guerreiro de primeira e segunda classe, um estado lamentável de poder, por isso precisava consumir o veneno dos monstros. Tianzhou encontrou uma grande gema venenosa e pensou como o cultivo era fácil com o conhecimento do velho artista marcial. Com todo esse conhecimento, seria fácil para nosso protagonista ter um crescimento rápido. No início, seu corpo não suportava muito veneno, mas agora estabilizado, ele estava pronto para superar a terceira estrela. Por isso, começou a fantasiar sobre o veneno do cervo d'água esporo venenoso. Só então voltou à realidade e percebeu que precisava recuperar suas caríssimas facas de arremesso. O cervo d'água esporo venenoso era uma criatura pacífica que não atacava humanos. Tinha 2 corcovas nas costas como um camelo. Em um piscar de olhos, Tianzhou decapitou a pobre criatura sem pensar 2 vezes. O mais aterrorizante era que suas corcovas explodiam ao morrer. Com isso, esporos tóxicos microscópicos eram liberados no ar. Assim, o herói se viu cercado por inúmeras bolhas venenosas. Esse veneno era tão potente que derretia máscaras de gás e levava 60 minutos para se dissipar. Após examinar, o herói decidiu absorver o veneno de uma vez, pois era o mais forte que já vira. E assim começou, Tianzhou usou seu poder para absorvê-lo.
Ele se esforçou para se concentrar. Seu objetivo era focar toda a energia do veneno, assim ele conseguiria absorvê-lo. Se o protagonista conseguisse absorver todo o veneno, finalmente alcançaria a próxima estrela. Mais tarde, após horas de circulação de Ti, o herói pensou ter absorvido o veneno demais do cervo, pois passou muito tempo transformando-o em energia interna. Como a Terra tinha mais diversidade de venenos que o mundo marcial, seu crescimento rápido estava garantido. Ele se recusava a sentir fraqueza de novo, não queria mais se curvar a ninguém. Assim, após incontáveis horas de trabalho árduo, Taiju Qin finalmente alcançou a 4ª estrela. Dito isso, ele finalmente se levantou. Sua viagem à montanha foi mais longa que o esperado. Sim, ele ficou mais forte e até encontrou um antídoto para o veneno do cervo d'água. Assim, Taiju decidiu voltar para casa. Preocupado com a farmácia Uzdojota, não queria perder mais tempo. Naquela noite, na drogaria do velho dono, o herói finalmente largou a mochila. Taiju correu para cumprimentar o velho. Ele presumiu que as coisas iam muito bem, vendo as prateleiras vazias. Baika expressou sua preocupação, pois o protagonista estava incomunicável há 15 dias. A recepcionista preocupada também o recebeu. Taiju se desculpou, explicando que precisava focar no treino e pesquisa antes de perguntar sobre o problema. Muitas farmacêuticas retiraram seus produtos das prateleiras e não queriam mais fornecer. Para piorar, o Departamento de Aprovação de Medicamentos do Comitê de Autonomia pediu a lista de ingredientes do antídoto para verificar efeitos colaterais. Taiju percebeu na hora que Jo-hun Seok estava por trás de tudo. O dono explicou que esse era o método de caça favorito do Se, e revelou que ele era o imperador geral do comitê. Além disso, recusar a lista de ingredientes proibiria a venda do item. Após raciocinar, Taiju percebeu que o inimigo ainda tinha mais problemas guardados para eles. Os indivíduos de má índole agiam como ele esperava, por isso o herói decidiu pegar o inimigo de surpresa. Assim, Taiju propôs a Ronpil dobrar a aposta na ameaça do comitê, mas o dono não entendeu bem o que ele queria dizer. Nosso protagonista afirmou que deveriam parar de vender o produto, já que havia rumores de efeitos colaterais nos consumidores. Naquela noite no orfanato, fumaça subia no ar e carne estava sendo cozida. Todo o orfanato, junto com seu convidado de honra, estava fazendo um churrasco. Após a primeira mordida, Taiju ficou completamente atordoado. A carne que ele acabara de provar era absolutamente divina. O sabor do veado d'água manchado e envenenado era considerado o melhor de todo o Império. Taiju rapidamente percebeu que os rumores sobre o Imperador reunir todas as carcaças de veados que podiam ser purificadas do veneno eram de fato verdadeiros. O fato de ter preparado um antídoto contra esse veneno foi a melhor escolha que já fez. A princípio, nosso herói queria apenas proteger os civis do veneno do veado em caso de uma onda de bestas mágicas, mas as coisas eram diferentes agora. Era seguro dizer que essa comida deliciosa era viciante, o que fez o protagonista especular que deveria lançar um negócio de carne de veado. Ele começou a fantasiar sobre como o imperador, renomado por sua esgrima de grão-mestre, se tornaria seu cliente número 1, já que era viciado na carne. Naquele momento, o diretor decidiu dizer algumas palavras. Ronpial agradeceu ao protagonista por lhes dar um agrado tão delicioso. Ele até o elogiou por ter criado um antídoto para o veneno do veado d'água. Mesmo assim, o homem expressou sua preocupação com o fechamento da farmácia por muito tempo. No entanto, Tiao explicou que isso era para o bem. Só o tempo revelaria o resultado e mostraria quem realmente sofreria mais por eles não venderem o antídoto. Em um dia aleatório da semana, Jinsu estava particularmente irritado, pois a farmácia estava fechada há 5 dias seguidos e ele estava prestes a ficar sem frascos de antídoto. Algumas pessoas começaram a especular que os rumores sobre o antídoto ter sérios efeitos colaterais eram verdadeiros, alegando que isso forçou o velho dono a fechar sua loja. Ao ouvir isso, o testador Beta ficou particularmente irritado, vendo como aqueles dois estavam fofocando por fofocar. No entanto, assim que tentou intervir, alguém o impediu rapidamente. Li Yunsheng estava lá para manter a ordem. A visão do Capitão Vigilante começou a reunir uma multidão que fofocava sobre a farmácia YJ estar relacionada ao comitê. O capitão pediu a todos que continuassem andando antes de explicar que o comitê decidiu proibir a venda do antídoto até que pudessem verificar a fórmula por efeitos colaterais. Naquele momento, o testador Beta começou a gritar que não havia efeitos colaterais e que sem o antídoto eles precisavam usar os trajes à prova de insetos novamente. À medida que as reclamações do público ficavam cada vez mais altas, o Capitão Vigilante não pôde deixar de sorrir. Ele estava irritado pelo fato de alguém abaixo dele ter a audácia de retrucar, mas, no final, decidiu não desperdiçar sua lâmina com eles e começou a pensar em como era irritante que o oficial administrativo o estivesse fazendo fazer isso. E assim, enquanto todos seguiam seu caminho, o único e leal cliente decidiu permanecer firme. Vendo isso, o Capitão Vigilante perguntou se ele tinha poder para sustentar sua arrogância, e assim, Jinsu fugiu do local. O capitão não se importava nem um pouco com o remédio, mas queria pegar Jo-hun Seok, que manipulou o comitê.
Enquanto isso, observando de longe ao telefone com o oficial administrativo, Jo-hun-seok expressou sua felicidade ao ver que o oficial havia forçado o capitão vigilante a fazer sua vontade por ele. O oficial administrativo explicou que, por causa dele e do presidente, o terceiro membro do comitê permanente sempre seria vencido. Observando que Lee Jung-haek só intervinha em situações extremas, o Seiyu explicou que eles já haviam iniciado a segunda fase do plano. Ele prometeu ao oficial administrativo uma grande recompensa, e afirmou que, a menos que adquirissem dinheiro por um milagre, o inimigo não duraria muito mais. Enquanto isso, no escritório do tenente-general Oh Jin-hyung, negociações estavam sendo realizadas. Taiju decidiu dar 1 milhão de frascos ao corpo de defesa de bestas mágicas a preço de mercado. O tenente-general pausou por um segundo, e ao apontar o preço extremamente alto, Taiju ficou preocupado que tivesse chateado o homem ao exigir o preço de mercado dos militares. No entanto, para seu extremo choque, o oficial ao lado dele afirmou que seu comandante parecia muito satisfeito com isso. Enquanto o tenente-general afirmava que Taiju estava vendendo seu produto por um preço bastante baixo, o jovem ficou particularmente confuso. Ao confirmar que tinham os fundos necessários, o comandante exigiu que metade do dinheiro fosse imediatamente dada ao herói como adiantamento. No entanto, Tian tinha mais um produto para demonstrar. Tian, que queria criar sua própria empresa, havia conseguido desenvolver um novo produto. O jovem então revelou a embalagem e instou o comandante a experimentá-lo. O mestre ficou particularmente confuso, pois não esperava receber carne cozida exclusivamente para ele. O tenente-general explicou como ele vinha evitando carne recentemente por causa de sua saúde. Tian Rezul o instou a dar esta carne ao imperador. Nesse caso, vendo que era carne de veado d'água envenenado por esporos, o outro oficial na sala ficou muito chocado, pois essa carne era conhecida por ter uma textura incomparável. O protagonista acenou em confirmação. Vendo quão capaz o jovem à sua frente era, o comandante ofereceu-lhe a chance de se juntar novamente ao exército. Essas simples palavras despertaram o instinto assassino do nosso herói. O Corpo de Defesa de Feras Mágicas do Monte Diri é uma ordem do Império. Sua missão é combater ondas de feras e controlar seus números. Por isso, ao chegar, o comandante sentiu o peso de um grande dever sobre seus ombros. Mas ele finalmente encontrara uma forma de se salvar. O tenente-general não parava de pensar na cura para o veado d'água. Naquele momento, seu subordinado o informou que o pagamento prometido ao herói foi feito e que suas ordens estavam sendo executadas sem problemas. O comandante já previra que, por causa de Jo-hun-suk, Taiju os procuraria, e foi informado sobre uma caça ao veado d'água agendada para o dia seguinte. Com isso, o mestre pediu ao seu subordinado para ficar de olho no farmacêutico e prestar assistência se necessário. O general então elogiou o ajudante, que apesar de não ter conexões, sempre mostrava resultados impecáveis. O homem ficou feliz por ser finalmente reconhecido por seu superior. Naquele momento, o comandante levantou a voz e pôs a mão no ombro de seu subordinado. O general não pôde deixar de chorar ao exortar o ajudante a subir com ele nas fileiras até chegarem ao imperador. E assim os dois começaram a cantar o nome do protagonista. Enquanto isso, na recém-construída residência Kim, o proprietário falava que não tinha problemas para criar sua empresa. O velho se ofereceu para cuidar da papelada assim que nosso herói escolhesse um nome. Taiju estava extremamente feliz por ter assinado o contrato com os militares e por ter recebido o grande apoio do tenente-general. O comandante parecia digno de sua posição, pois rapidamente tornou público que havia assinado um contrato exclusivo com nosso protagonista. Bak Hong-pil então explicou como usou o adiantamento de 25 bilhões dos militares para pagar o empréstimo, mas também esclareceu que fechou suas contas neste banco, vendo quantos problemas eles haviam causado a ele. Taiju afirmou que era a decisão certa e o incentivou a usar o resto do dinheiro em prol do orfanato. Ele então esclareceu que depois de pensar, gerir uma empresa sozinho seria desafiador, então declarou que precisava de um parceiro confiável, e assim ofereceu ao velho farmacêutico a chance de se tornar o coproprietário de sua empresa. O diretor do orfanato duvidou que pudesse preencher um cargo tão grande, pois suas habilidades se estendiam apenas a uma pequena farmácia, mas o herói pensou o contrário. Taiju era um gênio das drogas, mas no mundo dos negócios era ignorante, por isso precisava de ajuda. Hong-pil não esperava que seu benfeitor o visse como parceiro confiável, por isso no final ele concordou. Mas o velho insistiu em ficar com apenas 10% dos lucros, mas o herói recusou. Como seu parceiro estaria encarregado das operações sozinho, ele insistiu que ficasse com pelo menos 30% das ações. No final, Hong-pil concordou, mas afirmou que não seria ele quem comandaria, pois tinha alguém mais adequado para a posição em mente. O velho se referia a Baek So-yeon, que nosso herói havia conhecido no bunker do orfanato. Segundo ele, ela era sua filha mais inteligente, por isso ele a procuraria logo. Hong-pil era diretor do orfanato há 2 décadas, conectado a muitos membros da sociedade com diferentes profissões, tornando-o poderoso. Por isso, o herói teve certeza de que era a decisão certa a torná-lo seu coproprietário. Taiju sugeriu combinar seus nomes para nomear a empresa, e surgiu com Taihonbio. Naquele momento, o velho declarou que contatou alguns de seus filhos mais velhos que se tornaram despertos,
Isso confundiu muito o herói. Segundo o velho, o CEO da farmácia Yaiji era mau, por isso Taiju precisava de guarda-costas. O jovem declarou que não precisava de proteção e pediu aos seus guarda-costas que fossem proteger sua casa. Isso surpreendeu o velho, pois parecia que seu parceiro tinha algo na manga. Mesmo assim, era seguro dizer que o protagonista, sem marcas, não era um desperto poderoso, o que significava que ele provavelmente confiava em sua experiência como soldado. Naquele momento, o herói notou o olhar em seus olhos. Como sua preocupação foi confundida com falta de confiança, Hongpyo afirmou que não era o caso. Dito isso, o herói decidiu adotar um método diferente. Ele exigiu que o diretor do orfanato chamasse todos os guarda-costas. Taiji queria provar seu poder e testar um antídoto contra o veneno de veado, e a melhor forma de fazer isso era ir em uma caçada com eles. Mais tarde, na zona de fronteira das feras mágicas, o grupo começou a progredir pela floresta. Alguns dos órfãos admiravam o casaco caro do farmacêutico e seu equipamento, mas estavam preocupados, pensando que ele era fraco. Com isso, um deles tocou no ombro de seu novo chefe. Baek Chang-hun, de 25 anos e rank de usuário, decidiu ir na frente ao entrarem em território de feras mágicas para garantir sua segurança. Taiju pediu para ser chamado de Hyungnam, termo para alguém não muito mais velho que o despertado. O espadachim explicou que, apesar dos bons atributos, o casaco atrapalharia, e que, como usuário, ele era melhor lutador que o protagonista. Achando que tinha exagerado, o órfão se desculpou na hora. Taiju esclareceu que entendia a preocupação, por ele não ter marcas, mas propôs deixar a discussão para depois de resolverem o problema. Isso intrigou o espadachim. Só então ele notou inúmeros olhos se abrindo acima de sua cabeça. Os despertados começaram a tremer ao avistarem as martas da tempestade, e assim as feras lançaram seu ataque. Diante do perigo, os guarda-costas se prepararam para o combate. Chang-hun não esperava que os monstros aparecessem tão cedo. Dito isso, o farmacêutico decidiu agir. Dos bolsos, ele tirou um monte de pregos e algumas bolas de golfe. O herói então se preparou e os lançou todos de uma vez. Essa era sua técnica, explosão de adagas. Seu guarda-costas ficou particularmente chocado. Embora fracas, por se moverem em grandes grupos, as martas da tempestade eram levadas a sério, mas algo inacreditável acontecia com essas criaturas que aterrorizariam um ranking de usuário. Foram totalmente desintegradas. E o chefe nem suou. O herói ficou bem irritado com o enxame. Segundo ele, era tão patético que morreu antes que pudesse usar suas adagas. Taiju não podia se dar ao luxo de ferir os filhos do antigo dono. Para lidar rapidamente com o inimigo, ele usou armas ocultas, agulhas de flor pura da chuva torrencial e pelotas de ferro. O problema principal para nosso herói era que essas armas eram irrecuperáveis, o que significava um bom golpe em sua carteira. Taiju estava ansioso para alcançar a 7ª estrela e finalmente adquirir a habilidade de recuperação. Nesse momento, o jovem espadachim se aproximou do herói e perguntou se ele era um daqueles mestres que escondem suas marcas. Taiju esclareceu que nem era um despertado para começar e que assumiria a liderança. Chang-hun tentou argumentar que sua tarefa era protegê-lo, mas, como Taiju assumiu a liderança sem esforço, o jovem começou a se perguntar quem ele realmente era. Mais tarde, após caminhar na grama alta, a presa estava finalmente à vista. Um cervo d'água foi avistado. Chang-hun começou a entrar em pânico e perguntou ao protagonista sobre seu plano. Taiju então apontou como o cervo se achava intocável por causa de seu veneno. Ele pediu a todos que tomassem o remédio para que pudessem começar a caçar. Mesmo assim, os órfãos tinham suas dúvidas. Afinal, esse remédio ainda estava em fase de testes, mas os órfãos precisavam apoiar seu pai e já tinham visto o poder e o gênio do farmacêutico. Considerando isso, decidiram demonstrar sua confiança nele. Chang-hun decidiu avançar primeiro, pedindo aos irmãos para usarem a arma de mana caso a presa tentasse escapar. Com isso decidido, o espadachim sacou sua lâmina. Ele avançou de cabeça no monstro. Ao avistar o perigo, o cervo d'água começou a gritar. A criatura era tão barulhenta que nem os despertados conseguiam se manter firmes contra seu grito. Mesmo assim, o espadachim conseguiu escapar do impacto pulando no ar. Do alto ele liberou sua habilidade, corte de bisseção. Chang-hun decapitou o monstro com sucesso. Os órfãos ficaram em guarda, pois os esporos estavam prestes a ser liberados. Bem na hora, a bolha nas costas do cervo finalmente estourou. Os esporos extremamente venenosos foram liberados no ar. Ta Aeju, que tinha suas dúvidas no início, ficou extremamente satisfeito com os resultados. O antídoto foi um sucesso e o jovem corajoso com pouco potencial parecia promissor. Os órfãos ficaram muito felizes por o veneno não os afetar. Chong-hun sentiu-se aliviado com o sucesso do antídoto. O protagonista afirmou que seu ponto havia sido provado e que sem seu veneno, o cervo d'água não era ameaça. Enquanto alguns órfãos felizes se desculpavam por duvidar dele, outros diziam que sempre acreditaram. Com o perigo passado, o herói decidiu retomar a caçada.
Antes de seguir, ele pediu ao guarda-costas que levasse a carne do cervo, notando que, uma vez público o antídoto, a espécie seria caçada até a extinção. Enquanto isso, em Nova Sol, na antiga Manchúria, na sede da MD, os funcionários estavam ocupados como sempre. Naquele momento, alguém se aproximou do gerente Baek. Seon, de 30 anos, a gerente mais jovem do Departamento de Planejamento Estratégico, respondeu ao vice-diretor com um sorriso. O homem, Jeon Ju-hak, foi direto ao ponto e perguntou se ela era órfã criada por Hong Pok. Ela confirmou, intrigada por seu pai ter sido mencionado. O vice-diretor, satisfeito, pediu que ela adiasse todos os projetos atuais. Isso surpreendeu a jovem gerente. Jeon Ju-hak queria que ela voltasse à sua cidade natal para lhe fazer um favor. Ela não entendeu o que ele queria dizer. O vice-diretor então apontou como a criação da empresa Tae-hong Bio estava em todas as notícias. Intrigada com seu comportamento, ela explicou que lera sobre a empresa criar o antídoto para o veneno do cervo d'água. O que ela não sabia, porém, era que seu próprio pai era o coproprietário dessa nova empresa. O vice-diretor, agindo em nome de seus poderosos superiores, queria que ela voltasse ao pai e obtivesse a fórmula do antídoto. Em troca, ela receberia uma recompensa generosa. Seon ficou irritada por pedirem que traísse o diretor do orfanato, mas quando ia falar, seu telefone tocou. Vendo que era o pai, pediu um momento para falar com ele. Hong-bil começou a conversar com a filha. O vice-diretor esperava ansiosamente que ela terminasse a ligação. No fim, a moça se despediu do pai com um sorriso. Dito isso, ele pediu sua decisão final. Seon decidiu voltar à sua cidade natal. A princípio, isso pareceu uma boa notícia para o homem careca. Então, de repente, ela jogou o crachá nele. A gerente mais jovem da empresa decidiu pedir demissão. Ela estava farta de ver alguém tão insignificante quanto o vice-diretor tentar pisar nos outros. Feito isso, ela saiu, mostrando o dedo ao ex-chefe que gritava com raiva. Mais tarde naquela noite, no prédio do nosso protagonista, os órfãos trabalhavam duro. Tae-ju os elogiou pelo esforço. Ele então pediu que voltassem ao orfanato e o deixassem cuidar do resto. Chung-hoon ficou preocupado e tentou argumentar que o pai ordenara que escoltassem o criador da droga o tempo todo, mas Tae-ju demonstrou que não precisava de proteção e pediu aos guarda-costas que voltassem ao orfanato para protegê-lo. Assim, Tae-ju começou a pensar em quão improvável era alguém tentar ferir o único orfanato da cidade por medo da reação pública. Mas, novamente, havia muitos loucos entre os filhos de Adão, e a Cidade Livre parecia ter muitos deles. Por essa razão, Tianju precisava de aliados confiáveis como os órfãos. Após fundar a empresa e adquirir a equipe necessária para processar os ingredientes do antídoto, Tianju estaria finalmente livre para criar novas drogas. A princípio, ele só queria economizar dinheiro para si, mas agora as coisas eram diferentes. Tianju não tinha nada contra uma renda generosa. Afinal, sem ela, não poderia pagar um apartamento tão luxuoso. Ele se sentiu estranho ao entrar em sua própria casa pela primeira vez. O protagonista pendurou o casaco. Ele, que pensou que morreria em Peju, lutou para sobreviver após uma tentativa de assassinato. Após a experiência de compartilhamento de alma com seu mestre de artes marciais, foi viver na Cidade Livre como carregador antes de criar seu primeiro antídoto. No entanto, a maior bênção eram as pessoas gentis que conheceu. Tae-ju se meteu em muitas aventuras em pouco tempo. Em seus olhos, a Cidade Livre era apenas o primeiro passo para sua independência. Mais tarde naquela noite, Ma Sang-sik, o chefe do sindicato de vilões de rank iniciante, entrou na propriedade do nosso herói com seu subordinado. Ele sentia inveja do protagonista, pois apesar de ser um novato, já tinha seu próprio prédio. O subordinado afirmou que isso se devia à popularidade do antídoto de mosquito, antes de apontar o próximo lançamento do antídoto de viado. O chefe vilão ordenou que seu homem parasse de dizer o óbvio. Ma Sang-sik sentiu-se bastante irritado, pois se não fossem as ordens do CEO da farmácia Yaijai, ele teria sequestrado Tae-ju e roubado a fórmula. Mas no fim, não teve escolha a não ser seguir as ordens de Jo Hun-seok. Após alguns minutos de arrombamento, os delinquentes finalmente conseguiram entrar na casa. O chefe instou seu homem a pular a conversa com o alvo e injetá-lo com a droga que tornaria seu sequestro muito fácil. Com isso, a porta foi aberta silenciosamente. Com uma seringa na mão, eles se aproximaram em silêncio e, uma vez perto o suficiente, o criminoso decidiu agir. Mas assim que a agulha estava prestes a fazer contato, a mão do delinquente foi subitamente parada. Tae-ju, que estava acordado o tempo todo, revelou que a princípio queria permitir a injeção. O chefe instou seu homem a parar de brincar e terminar o trabalho de uma vez. No entanto, ao saber que a mão de seu subordinado estava presa, o chefe do sindicato de vilões ficou completamente atordoado. Tae-ju começou a agir, afirmando que os viu vindo de longe, e assim, antes que o criminoso pudesse sequer perceber, seu alvo e sua seringa desapareceram. Tae-ju nunca gostou de agulhas dolorosas. Naquele momento, os criminosos começaram a duvidar que seu alvo fosse um rejeitado de mana. Com um sorriso presunçoso, o herói perguntou aos vilões se a droga seria tão eficaz se bebida. Essa insolência e audácia irritaram muito o chefe do sindicato de vilões. Só então algo inesperado aconteceu. Seu alvo havia bebido a droga voluntariamente. Tae-ju aproveitou os efeitos desse remédio e decidiu pedir mais aos seus oponentes.
Há muito se sabia que havia um sindicato do mal traficando drogas na Cidade Livre, e era óbvio que eram apoiados por alguém do comitê. O produto de seu tráfico, que também era um veneno, estava agora nas mãos do nosso protagonista. Era a primeira vez que ele encontrava tal veneno. Vendo que estava agora na 4ª estrela, o herói poderia lidar facilmente com isso, enquanto pensava em como seu mestre experimentou todo tipo de drogas em sua época. Por essa razão, Taiju decidiu se tornar um viciado como ele. Para aumentar sua essência de veneno, ele sugou as drogas do corpo do oponente. Ao ver isso, o chefe do sindicato de vilões ficou horrorizado. Taiju exigiu saber quem estava por trás de tudo isso. No entanto, o agressor recusou-se a responder, temendo por sua vida. Assim, o herói fez o que precisava ser feito, fazendo gritos ecoarem pela noite. Quando o dia seguinte finalmente chegou, o capitão vigilante estava pensando, olhando pela janela. Kim Taeju, o criador da droga milagrosa, havia denunciado um crime. Seu subordinado confirmou que ele pegou gangsters em sua casa tentando sequestrá-lo e, após descobrir o mentor, seus serviços eram necessários. O mestre percebeu imediatamente que o CEO da farmácia UJ estava por trás de tudo e começou a culpá-lo por seu fracasso. A forma mais rápida de resolver isso seria prendê-lo, mas o CEU seria um problema. Ele percebeu que tinha um caso difícil e que seu grupo teria trabalho com a investigação. Por isso, o capitão começou a especular que só havia uma opção. Enquanto isso, na residência do nosso herói, os dois donos estavam diante dos prisioneiros, e o chefe vilão parecia em estado vegetativo. Naquele momento, alguém chegou. Os vigilantes finalmente estavam na cena. Ronpil recebeu o mestre e sua equipe de braços abertos, mas para seu choque, foi ignorado. O mestre ficou sobre o gangster, e enquanto um dos vigilantes tentava afastar o velho dono, seu capitão sacou a espada. O homem usou sua autoridade e decidiu executar o chefe vilão ali mesmo. Só então algo foi jogado nele. Ele rapidamente defendeu a adaga voadora. Taiju exigiu saber por que o capitão tentava matar a testemunha. Ele mostrou um vídeo do chefe vilão confessando que o CEO da UJ Pharmacy estava por trás do sequestro e queria viciar o protagonista. Pelo visto, ele deduziu que o capitão sabia de tudo. Ao ser perguntado sobre seu nome, o arrogante disse ser Taiju. O capitão o reconheceu como o desenvolvedor da droga, então decidiu se acalmar. O mestre despertador olhou melhor para quem estava à sua frente e, para seu choque, achou-o familiar. Só então percebeu que era o mesmo carregador de antes. Taiju não respondeu de imediato. Ao ser perguntado se estava por trás do antídoto do mosquito, nosso herói confirmou. O espadachim disse que não era tão impressionante. Logo depois, deu um sorriso presunçoso. O capitão afirmou que era a lei na Cidade Livre. Ele deu ao protagonista uma última chance de acabar com tudo, executando os criminosos de uma vez. Mesmo assim, Taiju recusou. Vendo isso, o mestre desafiou o rejeitado de mana a impedir a execução. Taiju mal teve tempo de reagir. Ele imediatamente sacou suas facas e as jogou no capitão. O homem se alertou com os projéteis, então ele liberou uma tempestade de golpes para se defender. Ficou óbvio que o criador da droga havia capturado os criminosos sozinho. Ele não pôde deixar de elogiar sua habilidade, vendo como o arranhou. Assim, por ter impedido a execução 2 vezes, o membro do comitê permanente sentenciou Taiju à morte. Mesmo assim, o protagonista não se importou. Mas enquanto nosso herói falava, notou algo intrigante. Ele pulou para o ar para evitar a lâmina e jogou suas facas no oponente. Taiju preparava um ataque poderoso. Seu oponente fazia o mesmo. Só então a luta foi interrompida pela chegada de um helicóptero. De repente, homens de macacão pularam dele. O tenente-general, que fez uma entrada espetacular, estava ali para parar o problemático capitão vigilante. Ao pular do helicóptero e pousar, o comandante interrompeu a batalha. Com a chegada dos militares, todos ficaram em guarda. O tenente-general cumprimentou seu velho conhecido. Jung-hak exigiu saber o que os militares faziam na Cidade Livre. O comandante disse que não precisava de permissão para visitar Gairo. O capitão acusou os militares de se intrometerem nos assuntos de sua cidade. O poderoso despertado esclareceu que não estava lá como tenente-general. Odin-hung afirmou que estava lá como civil. Por isso, propôs ao outro mestre que não se intrometessem nos assuntos um do outro. É seguro dizer que isso o irritou muito. Dito isso, o civil correu para verificar seu amigo, que afirmou não estar ferido. Mesmo assim, alguns o incitaram a buscar justiça. O mestre-major-general Gu Jun-young afirmou que derrubaria quem maltratasse quem lhes deu o antídoto. Outro mestre, Park Pil-sung, ofereceu alguns de seus homens como guarda-costas. O terceiro major, Hong Jun-tai, propôs arranjar-lhe remédios. Vendo isso, o capitão vigilante presumiu que Taiju já conhecia esses brutos poderosos do exército, pois seu pai era um general de brigada. Assim, ele decidiu engolir o orgulho e ir embora. Odin-hyung o convidou a ficar, mas o mestre Lee afirmou que, ao contrário deles, era um homem ocupado. Contudo, o soldado disse que ele não parecia ocupado. Ao ser questionado, o tenente-general criticou o capitão vigilante por seu trabalho ruim, já que delinquentes ainda corriam pelas ruas de sua cidade. Ao ser oferecido apoio, ele recusou imediatamente, e com isso, o capitão decidiu levar seus prisioneiros e partir.
Oh Jin-hyung então declarou que ficaria com os delinquentes. O membro do comitê considerou isso uma intervenção militar. Ao ser confrontado, o tenente-general explicou que tinha que puni-los, já que tentaram ferir seu amigo. Jung-hak tentou invocar o decreto imperial, então seu oponente decidiu adotar outra abordagem. Oh Jin-hyung o lembrou que, apesar de ambos serem mestres, estavam longe de ser iguais. Naquele momento, o capitão começou a suar. Oh Jin-young esclareceu firmemente que o imperador não se importaria em puni-lo se ele tirasse sua vida ali mesmo. Enquanto o vigilante trêmulo explicava que haveria consequências, os outros 3 mestres começaram a rir dele e aguardavam ansiosamente a ordem para agredi-lo. Naquele momento, Jung-hak percebeu que estava numa situação difícil. Ao ver seus subordinados tremendo, ele percebeu que não tinha escolha. Dito isso, decidiu recuar em silêncio. Oh Jin-hyung notou que o capitão fora muito mimado em sua cidade. Dito isso, o herói agradeceu seu salvador. O tenente-general estava pronto para fazer qualquer coisa para ajudar um aliado. Acontece que eles correram para o local assim que foram chamados por Hong Pyo, e assim, o pior foi evitado. Devido ao envolvimento do tenente-general, tanto o protagonista quanto seu parceiro de negócios saíram ilesos. Para completar, ainda conseguiram manter suas testemunhas. Assim que os delinquentes foram mencionados, Oh Jin-hyun afirmou que os levaria para derrubar seu mentor, mas Taiju tentou esclarecer que esse problema o preocupava apenas a ele. Mas o soldado parecia pensar o contrário, pois todo o exército estaria em perigo se o inimigo interferisse na produção do antídoto. Ele até esclareceu que o criador da droga não era mais forçado a lidar com o capitão vigilante. Isso fez Taiju pensar como seu veneno de 4ª estrela ainda parecia fraco demais para afetar um mestre. Ele não parecia afetado, e se não fosse pelo envolvimento do tenente-general, a vitória não teria sido tão certa quanto a derrota. Por isso, Taiju queria mais poder para nunca mais ficar indefeso. Enquanto isso, o capitão vigilante começou a pensar em como queria o herói e o comandante mortos. Só então percebeu que havia sido arranhado pelas facas de arremesso do herói. Ele começou a especular que eram venenosas. Jung-hak sentiu uma dor súbita. O veneno começou a se espalhar e ele percebeu que estava numa situação difícil. Seu subordinado logo notou que algo estava errado e recebeu ordens para levá-lo ao hospital imediatamente. Com isso, o vigilante pisou no acelerador e, assim, o mestre foi muito enfraquecido. Mais tarde, voando, todo o pessoal militar vigiava os prisioneiros. Temendo pela vida, o chefe do sindicato vilão prometeu contar tudo, mas o general afirmou que seu testemunho não era necessário. Dito isso, ele se virou para um de seus homens. O subordinado imediatamente agarrou a maçaneta e abriu a porta do helicóptero. Os criminosos se encheram de medo quando o homem recebeu ordens para jogá-los para fora, e os 4 tiveram um fim frio e esmagador. A tarefa estava concluída. Juntai foi então ordenado a fazer o CEO da farmácia Yojei ter o mesmo destino. O comandante até ordenou o envio de tropas para proteger a empresa do herói. Oh Jin-hyun finalmente teve a chance de se aproximar de Kim Tae-ju. Enquanto isso, na estação de trem, Se-young recebeu uma ligação de Chang-hun. A moça disse ao irmão que acabara de chegar à cidade. Foi um choque saber que o sócio do pai doara bilhões de wons ao orfanato, e ao saber que ele finalizara seu segundo antídoto, Se-young ficou chocada, pois Tae-ju não era um golpista afinal. Dito isso, ela encerrou a ligação ao entrar no táxi. A garota pediu ao motorista para levá-la para casa. Tinha certeza que seu retorno não seria em vão. Mais tarde, no orfanato do velho dono, as crianças estavam tão animadas como sempre. Hong Pyo ficou feliz ao ver uma de suas pequenas chegar. A garota afirmou que correu para casa assim que o pai ligou. Hong Pyo agradeceu e pediu que ela o acompanhasse. Su-young perguntou se havia alguma celebração e ficou curiosa sobre o que havia na panela. O velho disse que era veado d'água envenenado por esporos. Ao saber disso, ela ficou chocada. Isso significava que o irmão falava a verdade sobre o antídoto, o que seu pai confirmou. Hong Pyo propôs então ir encontrar seu sócio que a esperava para se ocupar. O herói decidiu dar comida aos órfãos. Com isso, o velho decidiu prosseguir com as apresentações. Tae-ju cumprimentou So-young com um sorriso. Contudo, não era a primeira interação deles. A moça pediu desculpas por ter sido rude e explicou que estava animada para trabalhar na empresa. A protagonista sentiu-se aliviada ao prometer que faria o seu melhor para melhorar a Tae-ju. Contudo, ela não foi a única a oferecer seus serviços. Ao ser abordado, o herói virou-se intrigado. Era o Major do Minsu, designado para a segurança do local com 19 homens. O herói agradeceu a gentileza, mas notou que talvez não tivesse espaço para 20 soldados, mas o Major afirmou que eles podiam se virar. E assim Tae-ju trabalhou com os militares novamente. Convidado para o banquete, o Major esperava secretamente pela carne de veado d'água. Então ordenou que seus soldados arrumassem tudo e fossem comer. Kim Tae-ju não precisava mais ser um solitário, pois finalmente tinha sua própria gente. Enquanto isso, no castelo da Cidade Livre, na sala de reuniões do Comitê Autônomo, os crimes passados do CEO da farmácia Yaejai estavam sendo levantados. Ao ser perguntado se admitia seus crimes, o homem não teve escolha a não ser se declarar culpado.
Além de estar falido, Jo Hun-seok era agora um pária, seu inimigo estava vivo e o assassino que contratara estava inalcançável. As coisas tomaram um rumo inesperado para pior. Por essa razão, as opções do criminoso se tornaram limitadas. Jo Hun-seok planejava sumir por um tempo até as coisas se acalmarem. No entanto, a caminho da segurança, uma luz vermelha surgiu e uma moto veio por trás. Ele virou para ver quem estava ao seu lado, só para ver metal quebrando o vidro perto dele. Com isso, a cor vermelha surgiu. Os assentos estavam manchados de sangue. Após cumprir suas ordens, o assassino decidiu voltar à base. Enquanto isso, no hospital, o capitão vigilante lutava pela vida. Naquele momento, seu subordinado entrou com o item solicitado. Era um elixir de primeira linha criado pela empresa Marinê. O mestre o exigiu imediatamente. Sem perder tempo, ele pegou a esfera e a consumiu. E assim, suas veias foram purificadas do veneno. O mestre não esperava menos do produto caro, mas só então algo dentro dele se estilhaçou de repente. E assim, o agonizante começou a amaldiçoar Kim Tiber novamente. Com o crescimento da empresa, seu dono percebeu que precisavam de mais drogas. Por isso foi ao coração da montanha buscar a vesícula biliar do urso da lua gigante. Além das drogas, ele precisava consumir novos venenos para aprimorar suas artes marciais. Após consumir uma quantidade incalculável de veneno de veado, aquele que havia alcançado a 4ª estrela não muito tempo atrás estava perto de atingir a 5ª. Só então ele notou algo intrigante. Nosso herói encontrou a árvore de seiva venenosa que cria um líquido tóxico para afastar pragas. Aquela forte substância venenosa tinha um sabor surpreendentemente doce. Tailfo então encontrou um sapo de barriga de fogo azul que continha veneno em suas entranhas. Vendo que tinha as mesmas propriedades da anestesia, ele decidiu guardá-lo para a pesquisa. Pouco depois, ele encontrou uma centopeia gigante de madeira branca. A criatura, tão grande quanto uma serpente, carregava um veneno forte o suficiente para matar um orc com uma única mordida. Seu poderoso veneno foi, na verdade, considerado bastante refrescante pelo artista marcial. Naquele momento, ele notou algo à distância. Era algum tipo de símbolo branco escondido nos arbustos. De repente, a criatura se revelou. O urso da lua gigante finalmente havia sido localizado. A fera soltou um rugido de batalha feroz. Não esperando encontrá-lo tão cedo, ele decidiu testar seu poder. O herói sacou suas adagas voadoras. Ele as lançou contra a criatura de uma vez. A fera as desviou com grande facilidade. Sua velocidade era notável. O urso imediatamente atacou o humano. Taeju rapidamente se colocou atrás dele e lançou um contra-ataque. A princípio, parecia que ele havia acertado um golpe direto. Mas o urso da lua gigante só precisou flexionar os músculos das costas para empurrar as facas para fora. Taeju então decidiu atingi-lo com sua palma de veneno do selo de sangue. A fera permaneceu inabalável e continuou atacando implacavelmente. Suas garras rasgavam a madeira como manteiga. O herói decidiu iniciar outra habilidade para dominá-la, mas todos os seus ataques foram ineficazes. Este inimigo era mais forte que o previsto, tornando a vitória difícil na 4ª estrela. Só restava uma solução. Taeju precisava de mais poder imediatamente. Ele pegou o sapo de fogo azul e o consumiu de imediato. A centopeia veio logo em seguida. Com o veneno nas veias, o herói só precisava convertê-lo em essência de veneno. O processo foi rápido, e assim, o artista marcial venenoso alcançou a 5ª estrela. A dificuldade do desafio mudou. Taeju queria usar um novo item do arsenal do clã do veneno, as borboletas de sangue. Os insetos de metal avançaram rapidamente contra o urso. Essa arte oculta, liberada na 5ª estrela, permitia controlar a trajetória dos projéteis. Por isso, ele atingiu facilmente o olho e a orelha esquerda do urso. Assim, a luta chegou ao fim. Taeju abateu seu alvo e alcançou um novo nível ao mesmo tempo. Feito isso, ele decidiu reivindicar seu prêmio. O herói alcançou as entranhas do monstro e pegou o órgão que tanto desejava. A vesícula do urso, cheia de veneno potente, precisava ser revestida de energia para a extração. E foi o que ele fez.